O milionário, depois de ver uma mulher tirando um pão do lixo, a seguiu e não podia acreditar no que os seus olhos viram. Nas ruas movimentadas de Campos dos Goytacazes, uma cidade no interior do Rio de Janeiro, o destino teceu seus fios de uma maneira que ninguém poderia prever. Teodoro Castelo, um magnata do ramo imobiliário conhecido por sua imponente presença e olhar penetrante, caminhava apressadamente pela Avenida 28 de Março. Seu terno italiano impecável e sapatos lustrosos contrastavam fortemente com a simplicidade da cena que estava prestes a presenciar. Foi então que seus olhos captaram um movimento furtivo próximo a uma lixeira. Uma mulher de aparência frágil, com cabelos desgrenhados e roupas surradas, vasculhava os restos deixados por outros. Seu nome era Yara Santos, embora Teodoro ainda não o soubesse. Algo naquela cena o fez parar, como se uma força invisível o puxasse para aquele momento. Yara, sentindo-se observada, ergueu os olhos. Por um breve instante, o olhar dela se cruzou com o de Teodoro. Havia uma familiar estranheza naquele contato visual, como se ambos tivessem se reconhecido de uma vida passada, mas o momento foi quebrado quando Yara, envergonhada, rapidamente pegou um pedaço de pão meio mofado e se afastou a passos rápidos. Algo naquela mulher despertou a curiosidade de Teodoro. Talvez fosse a dignidade silenciosa com que ela carregava sua miséria, ou talvez fosse algo mais profundo, uma conexão que ele ainda não compreendia. Impulsionado por um instinto que nem ele mesmo reconhecia, Teodoro começou a segui-la discretamente. As ruas estreitas do centro antigo de Campos dos Goytacazes se abriam diante deles, como um labirinto de histórias não contadas. Yara navegava por becos e vielas, com a familiaridade de quem conhecia cada pedra do caminho. Teodoro, por outro lado, sentia-se como um estrangeiro em sua própria cidade, descobrindo um mundo que existia paralelamente ao seu, mas que nunca antes havia notado. Após uma caminhada de cerca de 20 minutos, Yara chegou a uma construção abandonada nos arredores da cidade. O que um dia fora uma fábrica, agora servia de abrigo improvisado para aqueles que a sociedade esquecera. Teodoro, escondido atrás de um muro desgastado, observou Yara entrar no prédio. O coração de Teodoro acelerou quando, minutos depois, ouviu vozes infantis vindas do interior da construção. Movido por uma mistura de curiosidade e preocupação, ele se aproximou silenciosamente de uma janela quebrada. A cena que se desenrolou diante de seus olhos o deixou sem fôlego. Yara estava sentada no chão de concreto frio, rodeada por 3 crianças, 2 meninos e uma menina. Seus rostos magros se iluminaram ao ver o pão que a mãe trazia. Com gestos delicados, Yara dividiu o alimento entre os filhos, guardando para si apenas uma pequena migalha. "Mamãe, você não vai comer?" perguntou a menina, a mais nova dos 3, com olhos grandes e expressivos. "Não se preocupe, minha flor. Mamãe já comeu", mentiu Yara, com um sorriso que não alcançava seus olhos cansados. Teodoro sentiu algo se quebrar dentro dele. Ali estava uma mãe disposta a passar fome para alimentar seus filhos, enquanto ele, do alto de sua torre de marfim, nunca havia realmente olhado para a realidade da pobreza em sua própria cidade. Naquele momento, uma decisão começou a se formar em sua mente. Ele não podia simplesmente voltar para sua vida de luxo e fingir que não havia visto o que viu. Algo precisava ser feito, e ele seria o responsável por fazer. Enquanto caminhava de volta para o centro da cidade, Teodoro se viu perdido em pensamentos sobre desigualdade, responsabilidade social e o verdadeiro significado de sucesso. As ruas que antes lhe pareciam tão familiares, agora ganhavam novos contornos, revelando histórias de luta e sobrevivência que ele havia ignorado por tanto tempo. O magnata chegou em sua mansão no bairro nobre de Pelinka com uma determinação férrea. Ele passou a noite em claro fazendo ligações, consultando advogados e assistentes sociais. Na manhã seguinte, um plano começava a tomar forma, um plano que não apenas mudaria a vida de uma família, mas que poderia ser o começo de uma transformação muito maior. O sol mal havia nascido, quando Teodoro Castelo já estava de pé, impecavelmente vestido como sempre, mas com uma energia diferente em seus olhos. Ele convocou uma reunião de emergência
com sua equipe executiva na sede da Castelo Empreendimentos. Localizada em um imponente arranha-céu no coração financeiro de Campos dos Goytacazes, a sala de reuniões no último andar fervilhava com especulações. Os executivos, acostumados com as excentricidades ocasionais de seu chefe, não podiam imaginar o que motivara uma convocação tão repentina. Senhoras e senhores, começou Teodoro, sua voz ressoando com uma mistura de autoridade e emoção contida. Ontem à noite, tive uma experiência que mudou minha perspectiva sobre nossa cidade e nosso papel nela. A partir de hoje, a Castelo Empreendimentos não será apenas uma empresa imobiliária. Seremos agentes de transformação social. Um silêncio atônito tomou conta da sala. Teodoro continuou, detalhando seu encontro com Yara e as crianças, omitindo apenas o estranho sentimento de familiaridade que o acometera. Proponho o lançamento imediato de um projeto piloto. Vamos adaptar nosso complexo residencial em construção no bairro Turf Club para abrigar famílias em situação de rua. Quero apartamentos prontos para ocupação em 30 dias, com programas de capacitação profissional e suporte psicossocial implementados em 60 dias. A reação foi imediata. Vozes se levantaram em protesto, argumentando sobre custos, logística e o impacto na imagem da empresa. Mas Teodoro estava irredutível. Não estou pedindo opiniões, estou dando ordens, ele declarou, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Quem não estiver disposto a fazer parte desta mudança, pode se retirar agora. Há uma fila de profissionais lá fora, que ficarão felizes em assumir seus lugares. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lentamente, os executivos começaram a assentir, alguns com relutância, outros com um brilho de admiração nos olhos. Enquanto a reunião prosseguia com discussões sobre a implementação do projeto, Teodoro se viu pensando em Yara e nas crianças. Ele sabia que precisava encontrá-los novamente, mas desta vez, não como um observador silencioso, e sim como alguém disposto a estender a mão e oferecer uma chance real de mudança. Na manhã seguinte, os jornais de Campos dos Goytacazes estampavam manchetes sensacionalistas. Magnata enlouquece, Teodoro Castelo anuncia projeto radical de habitação social. A notícia se espalhou como fogo em palha seca, dividindo opiniões e gerando debates acalorados em todos os cantos da cidade. Enquanto isso, em uma construção abandonada nos arredores da cidade, Yara acordava sem saber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ela olhou para seus filhos ainda adormecidos, Cauê, de 12 anos, Janaína, de 10, e o pequeno Raoni, de 7, e sentiu o peso familiar da responsabilidade e do amor incondicional. Naquela manhã, ao sair para mais um dia de busca por sustento, Yara notou uma agitação incomum nas ruas. Pessoas comentavam sobre algum projeto de habitação, mas ela não deu muita importância. Afinal, promessas de melhorias para os pobres eram comuns, mas raramente se concretizavam. Foi então que um homem se aproximou dela, bem vestido, com um olhar gentil, mas determinado. Era Teodoro Castelo. Bom dia, senhora, ele disse, sua voz traindo um leve tremor de nervosismo. Meu nome é Teodoro Castelo. Eu gostaria de conversar com você sobre uma oportunidade. Yara olhou com desconfiança. Anos de vida nas ruas a haviam ensinado a ser cautelosa com estranhos, especialmente aqueles que pareciam ter dinheiro. Que tipo de oportunidade? Ela perguntou, sua voz rouca de cansaço. Teodoro respirou fundo antes de responder. Uma oportunidade de mudar sua vida e a de seus filhos. Por favor, me dê alguns minutos do seu tempo. Prometo que não se arrependerá. Algo no olhar de Teodoro, uma mistura de sinceridade e determinação, fez Yara hesitar. Contra seu melhor julgamento, ela assentiu. Tudo bem, mas seja rápido. Tenho que voltar para meus filhos. Teodoro então explicou sobre o projeto de habitação, sobre como queria oferecer não apenas um teto, mas uma chance real de recomeço. Falou sobre educação para as crianças, treinamento profissional e suporte psicológico. À medida que ele falava, Yara sentia uma mistura de emoções. Desconfiança, esperança, medo do desconhecido e, acima de tudo, um desejo ardente de dar uma vida melhor para seus filhos.
Por que está fazendo isso? Ela perguntou finalmente, seus olhos buscando qualquer sinal de engano no rosto de Teodoro. Ele hesitou por um momento antes de responder. Porque é o certo a se fazer. Porque todos merecem uma chance. E porque... Ele parou, como se estivesse prestes a revelar algo importante, mas mudou de ideia no último segundo. Porque acredito que podemos fazer a diferença. Yara olhou para o chão pensativa. Anos de desilusões a fizeram cética, mas o brilho nos olhos de seus filhos, quando imaginavam um futuro melhor ainda, vivia em sua memória. Ai, se não der certo, ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Teodoro sorriu gentilmente. Então tentaremos de novo, de outra forma. Não vou desistir de vocês, prometo. Naquele momento, algo mudou no olhar de Yara. Uma centelha de esperança, há muito adormecida, começou a se reacender. Tudo bem, ela disse finalmente. Vamos tentar. Teodoro sentiu um alívio imenso percorrer seu corpo. Ele estendeu a mão para Yara, que a aceitou após um momento de hesitação. Bem-vinda ao início de uma nova jornada, Yara, ele disse, sua voz cheia de emoção. O que nenhum dos dois sabia naquele momento era que aquela jornada os levaria a descobertas surpreendentes sobre seus passados e mudaria o curso de suas vidas de maneiras que jamais poderiam imaginar. Enquanto caminhavam juntos para buscar as crianças, o sol de Campos dos Goytacazes parecia brilhar um pouco mais forte, como se a própria cidade estivesse sorrindo para o início desta nova história. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções e mudanças para Yara e seus filhos. A transição da rua para um apartamento no novo complexo habitacional da Castelo Empreendimentos foi, ao mesmo tempo, emocionante e assustadora. Cauê, Janaína e Raoni olhavam maravilhados para os cômodos limpos, as camas macias e a geladeira cheia de alimentos, luxos que nunca haviam experimentado. Yara, por sua vez, alternava entre momentos de profunda gratidão e uma inquietante sensação de que havia algo mais por trás da generosidade de Teodoro. Ela não conseguia se livrar da impressão de que já o conhecia de algum lugar, como se uma memória distante tentasse emergir das profundezas de sua mente. Teodoro, enquanto isso, mergulhava de cabeça no projeto. Ele passava horas no complexo habitacional, supervisionando pessoalmente cada detalhe, desde a qualidade dos móveis até o currículo dos programas de capacitação. Sua dedicação ia além do profissionalismo. Havia uma urgência quase desesperada em suas ações, como se estivesse correndo contra o tempo para corrigir um erro do passado. Uma tarde, enquanto Teodoro conversava com alguns moradores no pátio do complexo, Raoni, o filho mais novo de Yara, aproximou-se timidamente. O menino olhou para o empresário com uma mistura de curiosidade e admiração. Senhor Teodoro, disse Raoni, sua voz pequena, mas firme. Por que o senhor está nos ajudando? A pergunta, em sua simplicidade infantil, pegou Teodoro de surpresa. Ele se ajoelhou para ficar na altura do menino, seus olhos se encontrando. Foi nesse momento que Teodoro notou algo familiar no rosto de Raoni. O formato dos olhos, o contorno do queixo. Ele sentiu seu coração acelerar. Bem, Raoni, começou Teodoro, sua voz trêmula. Às vezes, fazemos coisas porque sentimos que é o certo a fazer. E outras vezes, fazemos porque algo dentro de nós nos diz que é importante. As palavras de Raoni atingiram Teodoro como um raio. Memórias há muito suprimidas começaram a emergir. Fragmentos de uma noite há mais de uma década, um breve encontro apaixonado durante uma festa em Paraty. Ele se lembrou de uma jovem mulher de olhos brilhantes e sorriso cativante, tão diferente da Yara que ele conhecera nas ruas. Seria possível? Teodoro sentiu o mundo girar ao seu redor. Ele se apoiou em um banco próximo, tentando processar a avalanche de emoções e possibilidades que inundavam sua mente. Raoni, preocupado com a súbita palidez do empresário, correu para chamar sua mãe. Yara chegou apressadamente, Cauê e Janaína em seus calcanhares. Ao ver Teodoro sentado, visivelmente abalado, ela sentiu uma pontada de preocupação que a surpreendeu por sua intensidade. — Senhor Castelo, está tudo bem?
Perguntou Yara, sua voz traindo uma nota de genuína preocupação. Teodoro ergueu os olhos, encontrando o olhar de Yara. Naquele momento, foi como se o tempo tivesse retrocedido. Ele viu além das marcas que anos de dificuldade haviam deixado em seu rosto. Reconhecendo finalmente a jovem que conhecera naquela noite em Paraty. Yara, ele disse, sua voz quase um sussurro. Nós nos conhecemos antes, não é? O rosto de Yara empalideceu. Ela também havia sentido aquela familiaridade inquietante desde o primeiro encontro, mas havia enterrado essa sensação, achando impossível que o poderoso Teodoro Castello fosse o mesmo homem que ela havia conhecido brevemente tantos anos atrás. Paraty, ela murmurou, as memórias inundando sua mente. A festa na praia, os dois se olharam, uma década de segredos e coincidências desmoronando entre eles. Cauê, Janaína e Raoni observavam a cena com uma mistura de confusão e fascínio. Mamãe, chamou Janaína, sua voz quebrando o silêncio tenso. O que está acontecendo? Yara olhou para seus filhos depois de volta para Teodoro. Ela viu nos olhos dele o mesmo choque e realização que sentia. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma maneira que nenhum dos dois poderia ter previsto. Crianças, disse Yara, sua voz tremendo levemente, acho que temos uma longa conversa pela frente. Teodoro se levantou, ainda atordoado, mas com uma nova determinação em seu olhar. Vamos para o meu escritório, ele sugeriu. Lá teremos privacidade para entender tudo isso. O grupo seguiu em silêncio até o escritório de Teodoro no complexo. Uma vez lá dentro, com a porta fechada, o ar parecia denso com as revelações iminentes. Teodoro respirou fundo antes de começar. Yara, eu acho que sou o pai dessas crianças. As palavras pairaram no ar, pesadas e transformadoras. Cauê, o mais velho, foi o primeiro a reagir. O quê? Como assim? Yara, com lágrimas nos olhos, começou a contar a história que havia mantido em segredo por tanto tempo. Ela falou sobre a festa em Paraty, o breve e intenso romance com Teodoro, e como quando descobriu que estava grávida, não conseguiu encontrá-lo novamente. Eu tentei te procurar, disse Yara, sua voz embargada, mas você tinha ido embora e ninguém sabia me dizer como te encontrar. Eu só sabia seu primeiro nome. Teodoro escutava, sentindo uma mistura de culpa, raiva de si mesmo e uma profunda tristeza pelos anos perdidos. Eu mudei de número logo depois daquela viagem, ele explicou. Houve uma reestruturação na empresa e eu nem imaginava. As crianças ouviam em silêncio, tentando processar a revelação que mudava tudo o que acreditavam saber sobre suas origens. Raoni, o mais novo, foi quem quebrou o silêncio. Então, você é nosso pai de verdade? A pergunta, em sua simplicidade infantil, trouxe à tona toda a complexidade da situação. Teodoro olhou para cada uma das crianças, vendo agora claramente as semelhanças que antes não havia notado. Seus olhos se encheram de lágrimas. Sim, Raoni, ele respondeu, sua voz carregada de emoção. Eu acredito que sim. E eu sinto muito por não ter estado lá para vocês todos esses anos. Teodoro assentiu, compreendendo a desconfiança do garoto. Você tem razão em questionar, Cauê. Faremos um teste de DNA para confirmar. Mas independentemente do resultado, quero que saibam que estou comprometido com vocês agora. Com todos vocês. Janaína, que havia permanecido em silêncio até então, aproximou-se timidamente de Teodoro. Se você é mesmo nosso pai, ela disse, sua voz baixa mas firme, por que decidiu nos ajudar agora? Por que não antes? A pergunta atingiu Teodoro como um soco no estômago. Ele se ajoelhou para ficar na altura da menina, olhando-a nos olhos. Janaína, eu não sabia sobre vocês. Se eu tivesse a menor ideia, teria movido céu e terra para encontrá-los. Mas agora que sei, prometo que farei tudo o que estiver ao meu alcance para compensar o tempo perdido. Yara observava a cena com um misto de emoções. Parte dela queria abraçar Teodoro pela sinceridade de suas palavras, outra parte ainda se ressentia pelos anos de luta e dificuldades. Mas, acima de tudo, ela sentia um alívio imenso por seus filhos finalmente terem a chance de conhecer seu pai.
E agora? Perguntou Cauê, sua voz traindo uma mistura de esperança e medo. O que acontece com a gente? Teodoro se levantou, olhando para cada membro desta família recém-descoberta. Agora, ele disse com determinação, começamos de novo, juntos. Se vocês me aceitarem, quero ser parte da vida de vocês. Quero conhecê-los, amá-los e fazer tudo o que puder para ser o pai que vocês merecem. Yara deu um passo à frente, colocando uma mão no ombro de Teodoro. Não será fácil, ela disse suavemente. Há muito a ser resolvido, muito a ser perdoado. Teodoro assentiu, cobrindo a mão de Yara com a sua. Eu sei, e estou disposto a fazer o que for preciso, passo a passo, dia a dia. As crianças se entreolharam, uma conversa silenciosa passando entre eles. Finalmente, foi Raoni quem quebrou o silêncio mais uma vez. Podemos te chamar de pai? A pergunta, tão simples e tão profunda, fez com que todas as emoções contidas explodissem. Teodoro abriu os braços, e após um momento de hesitação, Raoni correu para ele. Janaína seguiu logo depois, e mesmo Cauê, relutante, se juntou ao abraço. Yara observava, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto, antes de ser puxada para o abraço coletivo por Teodoro. Ali naquele escritório, em meio a lágrimas, risos nervosos e promessas sussurradas, uma família se reencontrava e se reconstruía. Era o início de uma nova jornada, cheia de desafios, mas também de esperança e possibilidades infinitas. Enquanto o sol se punha sobre campos dos Goitacazes, pintando o céu com tons de laranja e rosa, a família Castelo, agora unida após tantos anos, dava seus primeiros passos juntos em direção a um futuro incerto, mas cheio de promessas. Os meses que se seguiram à revelação foram uma montanha-russa de emoções para a recém-reunida família Castelo. O teste de DNA confirmou o que seus corações já sabiam. Teodoro era de fato o pai biológico de Cauê, Janaína e Raoni. Com a confirmação, veio uma nova onda de responsabilidades e ajustes para todos. Teodoro, determinado a compensar os anos perdidos, mergulhou de cabeça em seu papel de pai. Ele reorganizou sua agenda, delegou responsabilidades na empresa e passou a dedicar grande parte de seu tempo livre à família. Para alguém acostumado a lidar com negócios multimilionários, os desafios da paternidade provaram ser um território completamente novo e muitas vezes desconcertante. Uma tarde, após uma discussão particularmente acalorada entre Cauê e Teodoro sobre as novas regras da casa, Yara encontrou o filho sentado sozinho no terraço do apartamento. Ele está tentando, Cauê, disse Yara suavemente, sentando-se ao lado do filho. Yara abraçou o filho, sentindo seu coração apertar com o medo evidente em sua voz. Seu pai cometeu erros, é verdade. Mas o que ele está fazendo agora? Isso não é obrigação, Cauê. É amor. Dê tempo ao tempo. Enquanto isso, Janaína florescia com a atenção paterna. Ela absorvia cada momento com Teodoro como uma esponja, ansiosa para recuperar o tempo perdido. Sua paixão por livros, antes limitada pelos recursos escassos, agora encontrava expressão em longos passeios pela livraria com o pai, voltando sempre com pilhas de novos mundos para explorar. Para Teodoro, cada dia trazia novos desafios e aprendizados. Ele aprendeu a trançar o cabelo de Janaína para a escola, a confortar Raoni após um pesadelo, e a ter conversas francas e por vezes difíceis com Cauê sobre o futuro. Yara observava essa dança familiar com um misto de alegria e apreensão. Ver seus filhos finalmente terem a chance de conhecer o pai era um sonho realizado, mas ela não podia evitar o medo de que tudo pudesse desmoronar a qualquer momento. Uma noite, após as crianças terem ido dormir, Teodoro encontrou Yara na varanda do apartamento, olhando pensativamente para as luzes da cidade. No que está pensando? Ele perguntou suavemente, juntando-se a ela. Yara sorriu tristemente. Em como tudo mudou tão rápido. Às vezes tenho medo de acordar e descobrir que tudo isso foi um sonho. Teodoro pegou sua mão gentilmente. Não é um sonho, Yara. Estou aqui. Estamos aqui, e não vou a lugar algum. Eles ficaram em silêncio por um momento,
deixando o peso daquela promessa pairar entre eles. Sabe, continuou Teodoro, tem algo que venho pensando há algum tempo, algo que quero propor, mas... Bem, não sei como você vai reagir. Yara olhou para ele, curiosa. O que é? Teodoro respirou fundo antes de continuar. Eu quero que vocês venham morar comigo. Da minha casa, quero dizer. Há espaço mais que suficiente. As crianças teriam um quintal enorme para brincar e... Teodoro, Yara o interrompeu gentilmente. Isso é uma grande mudança. Não sei se estamos prontos para isso. Ele assentiu, compreendendo. Eu sei que é muito para processar, mas pense nisso. Poderíamos realmente ser uma família, criar novas memórias juntos. E você não precisaria se preocupar com nada. Eu cuidaria de tudo. Yara sentiu uma pontada de irritação com as últimas palavras. Eu não preciso que você cuide de tudo, Teodoro. Cuidei de mim mesma e de nossos filhos por anos sem sua ajuda. Percebendo seu erro, Teodoro recuou. Desculpe, não foi isso que eu quis dizer. Eu quero fazer parte da vida de vocês, completamente. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções não ditas e medos não expressos. Finalmente, Yara falou. Vamos conversar com as crianças sobre isso. Se elas estiverem de acordo, talvez possamos tentar. Mas, Teodoro, tem que ser uma decisão de todos nós, como uma família. Teodoro sorriu, sentindo uma onda de esperança. Como uma família. Ele repetiu, saboreando as palavras. Nos dias que se seguiram, a proposta de Teodoro foi discutida extensivamente. Cauê, inicialmente resistente, aos poucos começou a se aquecer à ideia de ter seu próprio quarto e um espaço para estudar. Janaína ficou extasiada com a perspectiva de um jardim onde poderia ler seus livros. Raoni, embora empolgado com a ideia de uma casa maior, expressou preocupação em deixar para trás o único lar que conhecera desde que saíram das ruas. A mudança, quando finalmente aconteceu, foi um processo agridoce. Empacotar os poucos pertences que haviam acumulado no apartamento do complexo habitacional trouxe à tona memórias tanto dolorosas quanto preciosas. Cada objeto carregava uma história de luta e sobrevivência. Quando chegaram à mansão de Teodoro no elegante bairro de Pelinka, o contraste com suas vidas anteriores não poderia ser mais gritante. A casa, com seus cômodos espaçosos e móveis elegantes, parecia um mundo à parte da realidade que Yara e as crianças conheciam. Janaína ficou maravilhada com a biblioteca particular de Teodoro, seus dedos deslizando reverentemente pelas lombadas de centenas de livros. Posso ler todos esses? Ela perguntou timidamente a Teodoro, que assentiu com um sorriso. Yara sentia-se deslocada entre tanto esplendor. Suas mãos calejadas pareciam fora de lugar tocando os móveis caros, e ela não conseguia deixar de pensar em quantas famílias poderiam ser alimentadas com o valor de apenas um dos quadros pendurados nas paredes. Teodoro, percebendo o desconforto de Yara, aproximou-se dela. Sei que é muito para absorver, ele disse suavemente, mas quero que saibam que esta é a casa de vocês agora. Sintam-se à vontade para mudar o que quiserem, decorar do jeito que preferirem. Quero que se sintam em casa aqui. Yara forçou um sorriso, grata pela consideração, mas ainda sentindo o peso da mudança. Vai levar um tempo para nos acostumarmos, ela respondeu honestamente. As primeiras semanas na mansão foram um período de ajuste para todos. Teodoro, acostumado a viver sozinho, teve que aprender a compartilhar seu espaço e adaptar sua rotina. As crianças, por sua vez, exploravam cada canto da casa com uma mistura de fascínio e cautela. Uma noite, cerca de um mês após a mudança, Teodoro encontrou Cauê sentado sozinho na varanda, olhando pensativamente para o céu estrelado. Posso me juntar a você? Teodoro perguntou, recebendo um dar de ombros como resposta. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, até que Cauê finalmente falou. Por que você está fazendo tudo isso? Teodoro olhou para o filho, surpreso pela pergunta direta. O que você quer dizer? Isso tudo. Cauê gesticulou amplamente. A casa, as roupas novas, as aulas particulares. Por que se importar agora, depois de todos esses anos? Teodoro sentiu o peso da culpa em suas palavras.
Ele respirou fundo antes de responder. Cauê, eu sei que nada do que eu fizer pode compensar os anos que perdi, mas estou tentando fazer o certo agora. Não porque me sinto obrigado, mas porque amo vocês. Todos vocês. A vulnerabilidade na voz do filho partiu o coração de Teodoro. Ele se aproximou colocando uma mão no ombro de Cauê. Filho, vocês são a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Não há nada no mundo que possa me fazer desistir de vocês. Eu sei que palavras não significam muito depois de tanto tempo, mas eu prometo que estarei aqui, sempre. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Cauê, e pela primeira vez desde que se conheceram, ele permitiu que Teodoro o abraçasse. Foi um momento de quebra de barreiras, de vulnerabilidade compartilhada entre pai e filho. Enquanto isso, Yara enfrentava seus próprios desafios. Acostumada a lutar diariamente pela sobrevivência, ela agora se via em um mundo onde as necessidades básicas eram supridas sem esforço. Esta nova realidade trouxe à tona questões de identidade e propósito que ela nunca tivera o luxo de considerar antes. Uma manhã, Teodoro a encontrou na cozinha, preparando o café da manhã para todos, como fazia todas as manhãs desde que se mudaram. Você sabe que temos uma equipe que pode fazer isso, não é? Ele comentou gentilmente. Yara sorriu um pouco triste. Eu sei, mas isso me faz sentir útil, sabe? Às vezes, nesta casa enorme com tudo tão perfeito, eu me sinto perdida. Teodoro se aproximou, ajudando-a a cortar algumas frutas. Yara, você é muito mais do que o que faz. Você é o coração desta família. Sem você, nada disso teria sentido. Ela parou o que estava fazendo, olhando para ele com os olhos marejados. Às vezes, eu me pergunto se mereço tudo isso. Se não é apenas um sonho do qual vou acordar a qualquer momento. Teodoro pegou suas mãos nas dele. Você merece isso e muito mais, Yara. Você criou 3 crianças maravilhosas sozinha, em circunstâncias que eu mal posso imaginar. Você é a pessoa mais forte e corajosa que já conheci. Naquele momento, algo mudou entre eles. O respeito mútuo e a gratidão que sentiam um pelo outro começaram a se transformar em algo mais profundo. Teodoro se inclinou lentamente, seus lábios encontrando os de Yara em um beijo suave e cheio de promessas. Quando se separaram, ambos sorriam, um pouco envergonhados, mas com os olhos brilhando de esperança. Então, Yara disse, quebrando o silêncio, o que fazemos agora? Teodoro sorriu, pegando sua mão. Agora, construímos nosso futuro, juntos. Os meses seguintes trouxeram uma nova dinâmica para a família Castelo. As crianças floresciam em seus estudos, com Janaína desenvolvendo uma paixão por literatura, que rivalizava com a de Teodoro. Cauê, incentivado pelo pai, começou a se interessar pelos negócios da família, frequentemente acompanhando Teodoro em reuniões e aprendendo sobre o mundo corporativo. Yara, determinada a não perder sua identidade neste novo mundo de privilégios, decidiu voltar a estudar. Com o apoio entusiasmado de Teodoro, ela se matriculou em um curso de assistência social na universidade local, determinada a usar sua experiência para ajudar outras famílias em situação de vulnerabilidade. A transformação da família Castelo não passou despercebida em Campos dos Goitacazes. A história da Cinderela moderna, como alguns jornais locais apelidaram Yara, e do magnata que reencontrou seus filhos perdidos, tornou-se o assunto preferido nas rodas de conversa da cidade. Nem todas as reações foram positivas. Alguns membros da alta sociedade local olhavam com desconfiança para esta família misturada, como chamavam nos bastidores. Outros questionavam as motivações de Teodoro, sugerindo que tudo não passava de um golpe publicitário elaborado. Mas a família Castelo permanecia unida diante das adversidades. Cada desafio, cada olhar torto, cada comentário maldoso só servia para fortalecer os laços entre eles. Uma noite, durante um jantar em família, Teodoro fez um anúncio que pegou todos de surpresa. Eu estive pensando, ele começou, olhando nervosamente para Yara e as crianças, sobre o futuro, sobre o nosso futuro como família. Bem, eu queria saber se vocês aceitariam oficializar isso. Yara o olhou confusa. O que você quer dizer?
Teodoro respirou fundo antes de continuar. Yara, crianças, eu quero que sejamos uma família de verdade. Legalmente, quero adotar oficialmente Cauê, Janaína e Raoni. E Yara, ele se virou para ela pegando sua mão. Eu quero me casar com você, se você me aceitar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As crianças olhavam de Teodoro para Yara, suas expressões uma mistura de choque e esperança. Yara sentia seu coração batendo forte no peito. Ela olhou para seus filhos, vendo neles o reflexo de suas próprias emoções conflitantes. Finalmente, seus olhos encontraram os de Teodoro, cheios de amor e expectativa. Teodoro, eu... Ela começou, sua voz tremendo ligeiramente. O destino da família Castelo pendia naquele momento, à espera de uma resposta que poderia mudar tudo. O ar estava carregado de possibilidades, de sonhos prestes a se realizarem ou se despedaçarem. E foi nesse momento crucial que o telefone de Teodoro tocou, trazendo notícias que abalariam os alicerces de tudo que haviam construído até ali. O som estridente do telefone cortou o ar tenso da sala de jantar, como uma faca afiada. Teodoro, ainda de joelhos diante de Yara, hesitou por um momento antes de atender a chamada. Alô, ele disse, sua voz traindo a frustração pela interrupção. À medida que ele o via, seu rosto foi mudando. A expressão de esperança e amor deu lugar a uma máscara de preocupação e, em seguida, de choque. Entendo, ele disse finalmente, sua voz agora fria e profissional. Estarei aí em 20 minutos. Desligando o telefone, Teodoro olhou para sua família, seus olhos carregados de pesar. Eu preciso ir. Houve um problema na empresa. Algo sério. Yara, ainda atordoada pela proposta de casamento e agora pela súbita mudança de atmosfera, assentiu lentamente. Vá, ela disse suavemente. Conversaremos quando você voltar. As crianças observavam em silêncio, sentindo a tensão no ar. Cauê, sempre o mais perceptivo, perguntou. Pai, o que está acontecendo? Teodoro hesitou, claramente dividido entre seu desejo de proteger a família e a necessidade de ser honesto. Houve uma acusação contra a empresa. Algo sobre práticas ilegais em alguns de nossos projetos de habitação social. O choque era visível no rosto de todos. O projeto de habitação social havia sido o catalisador de toda a mudança em suas vidas. Era o orgulho de Teodoro, o símbolo de sua redenção. Mas isso é impossível, exclamou Janaína. Você nunca faria algo assim, pai. Teodoro sorriu tristemente para a filha. Obrigado pela confiança, querida. Vou descobrir o que está acontecendo e resolver isso. Prometo. As horas que se seguiram foram um teste de paciência e nervos para a família. Yara tentava manter a calma pelos filhos, mas sua mente estava em turbilhão. Ela não podia deixar de se perguntar se todo o conto de fadas que haviam vivido nos últimos meses estava prestes a desmoronar. Foi quase amanhecer quando Teodoro finalmente retornou. Ele parecia ter envelhecido anos em uma única noite. Seus olhos estavam cansados, seu terno amarrotado, e havia uma expressão de derrota em seu rosto que Yara nunca havia visto antes. A família se reuniu na sala de estar, a atmosfera pesada com expectativa e medo. O que aconteceu? Yara perguntou suavemente, quebrando o silêncio. Teodoro respirou fundo antes de começar. As acusações são parcialmente verdadeiras. Houve irregularidades em alguns dos nossos projetos de habitação social, não diretamente por mim, mas por alguns executivos da empresa que agiram sem meu conhecimento. A confissão caiu como uma bomba na sala. Cauê se levantou abruptamente, seu rosto uma máscara de raiva e decepção. Eu sabia. Cauê, por favor. Yara tentou acalmar o filho, mas ele já estava saindo da sala, batendo a porta atrás de si. Janaína, com lágrimas nos olhos, olhou para o pai. Mas você vai consertar isso, não vai, pai? Teodoro assentiu lentamente. Vou tentar, querida, mas não será fácil. A empresa está sob investigação. Haverá um processo, multas. Pode ser que eu perca tudo. As palavras pairaram no ar, pesadas e ameaçadoras. Raoni, não entendendo completamente a situação,
mas sentindo a gravidade, abraçou Teodoro com força. Não importa o que aconteça, pai. Ainda temos uns aos outros, certo? A pergunta inocente do caçula trouxe lágrimas aos olhos de Teodoro. Ele abraçou o filho de volta, olhando por cima de sua cabeça para Yara. Sim, filho. Ainda temos uns aos outros. Se sua mãe ainda me quiser depois disso tudo. Yara sentiu o peso daquelas palavras. Toda a segurança e estabilidade que haviam conquistado nos últimos meses pareciam estar desmoronando. Mas olhando para Teodoro, para seus filhos, ela sabia que não poderia abandoná-los agora. Estamos juntos nisso, ela disse finalmente, sua voz firme, apesar do medo que sentia. Para o bem e para o mal, os dias que se seguiram foram um turbilhão de eventos. A mídia local teve um dia de campo com o escândalo. Manchetes sensacionalistas estampavam os jornais. O Império Castelo desmorona, do lixo ao luxo e de volta ao lixo, a farsa por trás do projeto social. A história da família que havia cativado a cidade agora se tornava objeto de especulação e julgamento público. Teodoro passava a maior parte do tempo em reuniões com advogados e executivos, tentando desesperadamente salvar o que podia de sua empresa e reputação. Yara, por sua vez, enfrentava olhares de pena e sussurros maldosos toda vez que saía de casa. As crianças também não foram poupadas. Na escola, Cauê e Janaína enfrentavam provocações e comentários cruéis de colegas. Raoni, ainda muito jovem para entender completamente o que estava acontecendo, sentia a tensão e se tornava cada vez mais quieto e retraído. Uma tarde, cerca de 2 semanas após o início do escândalo, Yara encontrou Cauê empacotando suas coisas em uma mochila. — O que você está fazendo? Ela perguntou alarmada. Yara sentiu seu coração apertar. — Filho, por favor, vamos conversar sobre isso. — Conversar o quê, mãe? Cauê explodiu, finalmente virando-se para encará-la. — Sobre como fomos enganados de novo? Sobre como tudo isso foi só uma grande mentira? Não foi uma mentira, Cauê. Yara disse firmemente. O amor de Teodoro por nós é real. Os erros que ele cometeu... Que ele cometeu? Cauê interrompeu. Ele não cometeu erro nenhum, mãe. Ele só foi pego. Aposto que sabia de tudo desde o início. Antes que Yara pudesse responder, Janaína apareceu na porta do quarto, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Parem de brigar, por favor, ela implorou. Já não está ruim o suficiente? O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som da campainha. Momentos depois, Raoni entrou correndo no quarto, seus olhos arregalados de excitação. Mãe, tem um monte de gente lá fora. Repórteres, eu acho. Yara sentiu um frio na barriga. Ela havia esperado que pudessem evitar isso, mas parecia que a imprensa finalmente os havia encontrado. Fiquem aqui, ela instruiu as crianças, sua voz mais firme do que se sentia. Vou ver o que está acontecendo. Ao descer as escadas, Yara podia ouvir o burburinho crescente do lado de fora. Através das cortinas, ela viu uma multidão de repórteres e câmeras aglomerados no portão da mansão. Senhora Castelo, o que tem a dizer sobre as acusações? É verdade que vocês estão deixando a mansão? Onde está Teodoro Castelo? As perguntas vinham de todos os lados, sobrepostas e agressivas. Yara sentiu-se momentaneamente atordoada, mas então algo dentro dela se fortaleceu. Ela ergueu a mão, pedindo silêncio, e para sua surpresa, a multidão aquietou-se. Meu nome, ela começou, sua voz tremendo ligeiramente antes de ganhar força. É Yara Santos, não sou senhora Castelo, nem dona de nada. Sou uma mulher que lutou a vida inteira para criar seus filhos, que conheceu o fundo do poço e a generosidade de estranhos. E sim, também conheci Teodoro Castelo, e o amor que ele tem por nossa família. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. Não sei todos os detalhes do que aconteceu na empresa. Não sou advogada nem empresária. Mas sei que Teodoro é um homem bom, que cometeu erros como todos nós. E sei que ele está fazendo tudo o que pode para corrigir esses erros. Um repórter aproveitou o momento de silêncio para gritar. Mas e quanto às acusações de que tudo não passou de um golpe publicitário? Que você e as crianças foram usados para melhorar a imagem da empresa? Yara sentiu uma onda de raiva subir por seu peito.
mas a controlou. Olhe para mim, ela disse, sua voz carregada de emoção. Olhe para minhas mãos calejadas, para as marcas que anos de luta deixaram em meu rosto. Acha mesmo que isso pode ser fingido? O amor que Teodoro tem por nossos filhos, o carinho que desenvolvemos um pelo outro, isso é real. E é por isso que estamos juntos agora, enfrentando essa tempestade. Ela respirou fundo antes de continuar. Sim, cometemos erros. Sim, há coisas que precisam ser corrigidas. Mas não vamos desistir. Não vamos nos esconder. Vamos enfrentar isso de cabeça erguida, porque é isso que famílias fazem. Elas permanecem unidas nos bons e nos maus momentos. Um silêncio atordoado caiu sobre a multidão de repórteres. Ninguém esperava uma declaração tão poderosa e emocionante da mulher que muitos haviam rotulado como uma simples oportunista. De repente, uma voz familiar soou atrás de Yara. E é exatamente por isso que eu a amo. Teodoro havia chegado sem que ninguém notasse. Ele se colocou ao lado de Yara, pegando sua mão e entrelaçando seus dedos aos dela. Minha esposa, ele começou, olhando com amor para Yara antes de se voltar para os repórteres. Disse tudo o que precisava ser dito. Sim, erros foram cometidos. Sim, eu assumo total responsabilidade por eles. Mas não, isso não foi um golpe publicitário. Esta é minha família, e farei tudo o que estiver ao meu alcance para protegê-la e para corrigir os erros do passado. Nesse momento, para surpresa de todos, Cauê apareceu na porta, seguido por Janaína e Raoni. O adolescente, que minutos antes estava pronto para fugir, agora se postava firme ao lado dos pais. Somos os Castelo, ele disse, sua voz jovem, mas firme, e vamos superar isso juntos. A imagem da família unida, enfrentando a adversidade de cabeça erguida, seria a manchete de todos os jornais no dia seguinte. Mas para Yara, Teodoro e as crianças, aquele momento significava muito mais do que uma foto de capa. Era a promessa de um novo começo, uma declaração de que, acontecesse o que acontecesse, eles enfrentariam juntos. Naquela noite, depois que as câmeras foram embora e as crianças finalmente adormeceram, Yara e Teodoro sentaram-se na varanda, olhando para as estrelas. Você foi incrível hoje, Teodoro disse suavemente, apertando a mão de Yara. Ela sorriu, cansada, mas determinada. Nós fomos incríveis, todos nós. Yara, Teodoro começou virando-se para encará-la. Sei que o momento pode não ser o ideal, mas aquela pergunta que fiz antes de tudo isso começar, ela ainda está de pé. Você ainda quer se casar comigo, mesmo com toda essa bagunça? Yara olhou nos olhos do homem que havia mudado sua vida, o pai de seus filhos, o homem que ela havia aprendido a amar apesar de todos os obstáculos. Sim, ela respondeu simplesmente. Sim, eu quero. Eles se beijaram sob o céu estrelado de Campos dos Goitacazes, selando uma promessa de amor e lealdade que nenhum escândalo ou adversidade poderia abalar. A estrada à frente seria difícil, cheia de desafios legais, financeiros e emocionais. Mas naquela noite, abraçados sob as estrelas, Yara e Teodoro sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. Os meses que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções e desafios para a família Castelo. O processo legal contra a empresa se arrastava, consumindo grande parte do tempo e dos recursos de Teodoro. As investigações revelaram que, embora ele não estivesse diretamente envolvido nas irregularidades, sua negligência em supervisionar certas operações o tornava parcialmente responsável. Yara, determinada a não ser apenas uma espectadora, mergulhou de cabeça nos estudos de direito e administração. Ela passou noites em claro debruçada sobre livros e documentos, determinada a entender cada aspecto do caso e do negócio. Você não precisa fazer isso, Teodoro disse uma noite, encontrando-a adormecida sobre uma pilha de papéis na biblioteca. Yara acordou sobressaltada, esfregando os olhos cansados. Preciso sim, ela respondeu com firmeza. Esta é nossa luta agora, não apenas sua. Teodoro sentiu seu coração se encher de amor e gratidão. Ele se inclinou e beijou suavemente a testa de Yara. O que eu fiz para merecer você? Enquanto isso,
as crianças enfrentavam seus próprios desafios. Cauê, inspirado pela resiliência dos pais, começou a se envolver mais ativamente nos negócios da família. Ele acompanhava Teodoro em reuniões, absorvendo cada detalhe e oferecendo uma perspectiva jovem e inovadora. Janaína, por sua vez, canalizou suas emoções para a escrita. Ela começou a trabalhar em um livro, contando a história de sua família de uma perspectiva que ninguém mais poderia oferecer. Foi durante uma dessas noites de trabalho em família que Yara teve uma ideia que mudaria tudo. E se ela começou olhando para Teodoro e as crianças reunidos ao redor da mesa de jantar, agora transformada em escritório improvisado. Ao invés de apenas nos defendermos, nós realmente mudássemos a forma como a empresa opera? Todos os olhos se voltaram para ela curiosos. "O que você quer dizer, mãe?" perguntou Cauê. Yara respirou fundo antes de continuar. "E se transformássemos a Castelo Empreendimentos em uma empresa verdadeiramente focada em impacto social? Não apenas construindo casas, mas criando comunidades inteiras, escolas, centros de saúde, programas de capacitação profissional." Teodoro olhou para ela, uma mistura de admiração e esperança em seus olhos. "Você está falando de uma reestruturação completa." "Exatamente," Yara assentiu. "Mostraremos ao mundo que não estamos apenas tentando consertar erros passados, mas criando um novo modelo de negócios, um que coloca as pessoas em primeiro lugar." A ideia pegou fogo na imaginação de todos. Nas semanas seguintes, a família trabalhou incansavelmente para desenvolver um plano detalhado. Cauê usou seus conhecimentos recém-adquiridos de administração para criar projeções financeiras. Janaína ajudou a escrever a nova missão e visão da empresa. Raoni trabalhou em um aplicativo que permitiria total transparência nos projetos, permitindo que os moradores acompanhassem cada etapa do desenvolvimento. Quando finalmente apresentaram o plano ao conselho da empresa e posteriormente ao juiz responsável pelo caso, a reação foi de choque inicial seguido de cauteloso otimismo. "Isso é ambicioso", comentou um dos membros do conselho. "É revolucionário", corrigiu outro, um brilho de entusiasmo em seus olhos. O juiz, após uma longa pausa, finalmente falou: "Se vocês realmente implementarem isso, não estarão apenas corrigindo erros passados, estarão estabelecendo um novo padrão para o setor imobiliário e de desenvolvimento urbano." A batalha estava longe de terminar, mas pela primeira vez em meses, havia uma luz no fim do túnel. A família Castelo havia encontrado não apenas uma forma de salvar a empresa, mas de transformá-la em algo muito maior e mais significativo. As semanas se transformaram em meses, e os meses em um ano. A implementação do novo modelo de negócios foi desafiadora, mas cada pequena vitória era celebrada como uma grande conquista pela família. O primeiro projeto sob o novo modelo foi lançado em uma das áreas mais carentes de Campos dos Goytacazes. Não era apenas um conjunto habitacional, mas um complexo comunitário completo, com escola, posto de saúde, centro de capacitação profissional e áreas de lazer. No dia da inauguração, Yara estava nervosa. Ela ajustou o colar simples que usava, um presente de Teodoro para celebrar seu primeiro aniversário de casamento, realizado em uma cerimônia íntima alguns meses antes. Ao seu lado, Teodoro segurava sua mão, transmitindo força silenciosa. As crianças, agora adolescentes, estavam radiantes. Cauê, com seus 16 anos, vestia um terno que o fazia parecer mais velho e mais sério. Janaína, aos 14, carregava um caderno onde havia anotado cada detalhe do projeto para seu livro. Raoni, com 11 anos, não conseguia conter sua empolgação, saltitando de um lado para o outro com seu tablet, ansioso para mostrar o aplicativo que havia desenvolvido para o projeto. Quando chegaram ao local da inauguração, foram recebidos por uma multidão. Moradores da comunidade, autoridades locais, jornalistas e curiosos, todos esperavam para ver o resultado deste projeto inovador. Teodoro subiu ao palco improvisado, a família logo atrás dele. Ele olhou para a multidão, respirou fundo e começou: "Há 1 ano e meio, eu estava diante de vocês pedindo perdão pelos erros cometidos. Hoje, estou aqui não para pedir algo, mas para oferecer uma nova visão do que uma empresa pode ser.
do que uma comunidade pode se tornar quando trabalhamos juntos. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Yara. Ela assentiu encorajadoramente, e ele continuou. Este projeto não é apenas sobre construir casas, é sobre construir vidas, sonhos e futuros. Cada tijolo aqui foi colocado não apenas com cimento, mas com esperança. Cada janela não apenas deixa a luz entrar, mas abre uma nova perspectiva para quem olha através dela. Teodoro então se virou, estendendo a mão para Yara. Ela se juntou a ele no centro do palco, sua presença trazendo uma nova energia ao discurso. Nada disso seria possível sem a visão e a força desta mulher extraordinária. Teodoro disse, sua voz carregada de emoção. Yara não apenas me salvou como pessoa, mas salvou esta empresa e a transformou em algo muito maior do que eu jamais poderia imaginar. Yara, com lágrimas nos olhos, pegou o microfone. Eu cresci em uma comunidade não muito diferente desta. Ela começou, sua voz tremendo ligeiramente antes de ganhar força. Sei o que é dormir com fome, o que é sonhar com um teto que não goteje quando chove, mas também sei o poder de uma comunidade unida, o calor de vizinhos que se importam uns com os outros. Ela fez uma pausa, olhando para os rostos atentos na multidão. Este projeto não é sobre caridade, é sobre oportunidade, é sobre dar às pessoas as ferramentas para construírem seus próprios futuros. Cada casa aqui vem com mais do que chaves, vem com acesso à educação, à saúde, ao treinamento profissional. Vem com a promessa de um futuro melhor, não apenas para vocês, mas para seus filhos e netos. As palavras de Yara tocaram profundamente a todos os presentes. Muitos choravam abertamente, outros aplaudiam com entusiasmo. Foi então que Cauê deu um passo à frente, surpreendendo seus pais. Ele pegou o microfone, sua voz jovem mas confiante. Como filho, vi de perto a transformação pela qual minha família passou. Vi meu pai aprender a ser não apenas um empresário bem-sucedido, mas um homem verdadeiramente comprometido com o bem-estar dos outros. Vi minha mãe transformar anos de luta e dor em força e sabedoria para ajudar os outros, e aprendi que o verdadeiro sucesso não se mede pelo tamanho de nossa conta bancária, mas pelo impacto positivo que temos na vida dos outros. Janaína foi a próxima, sua voz suave e mais determinada. Cada história nesta comunidade é única e preciosa. Como escritora em formação, prometo que essas histórias serão ouvidas e celebradas. Este não é o fim de uma jornada, mas o começo de muitas. Por fim, Raoni, o caçula, deu um passo à frente, seu tablet na mão. Com este aplicativo, cada morador poderá acompanhar o progresso de nossa comunidade, sugerir melhorias e participar ativamente das decisões, porque acreditamos que transparência e participação são a chave para um futuro melhor para todos. A família Castelo, unida no palco, representava mais do que apenas uma história de redenção empresarial. Eles eram o símbolo de uma nova forma de pensar sobre negócios, comunidade e responsabilidade social. Quando a fita foi cortada e as primeiras famílias começaram a entrar em suas novas casas, havia uma sensação palpável de esperança no ar. Crianças corriam pelos novos parques, adultos exploravam o centro de capacitação profissional, idosos relaxavam nas áreas comuns. Yara e Teodoro observavam tudo com um misto de orgulho e humildade. Eles sabiam que este era apenas o começo, que haveria muitos desafios pela frente, mas olhando para seus filhos, para a comunidade ao seu redor, eles sabiam que estavam no caminho certo. Naquela noite, de volta à mansão que uma vez pareceu tão imponente e agora era simplesmente lar, a família Castelo se reuniu na varanda. O céu estrelado de Campos dos Goitacazes parecia mais brilhante do que nunca. Sabem, disse Teodoro, olhando para sua família, acho que finalmente entendi o verdadeiro significado de sucesso. Yara sorriu, recostando-se nele. E qual é? Teodoro abraçou-a, puxando as crianças para perto também. É isso, é família. É fazer a diferença. É deixar o mundo um pouco melhor do que o encontramos. Enquanto a noite avançava, a família Castelo permaneceu unida, compartilhando histórias, sonhos e planos para o futuro. Eles haviam enfrentado a adversidade,
superado preconceitos e transformado não apenas suas próprias vidas, mas as vidas de uma comunidade inteira. E isso era apenas o começo. Yara, aos 43 anos, havia se tornado uma figura respeitada no cenário nacional de desenvolvimento social. Sua história de superação e sua visão inovadora a levaram a ser convidada para palestrar em conferências internacionais e até mesmo na ONU. Teodoro, aos 50, encontrava-se em uma posição que jamais imaginara. Embora ainda fosse o presidente da empresa, ele agora passava a maior parte de seu tempo mentorando outros empresários, ajudando-os a implementar modelos de negócios mais éticos e socialmente responsáveis. Janaína, aos 19, havia publicado seu primeiro livro, uma coletânea de histórias das famílias impactadas pelos projetos da Castello. O livro havia se tornado um best-seller nacional e estava sendo traduzido para várias línguas, mas com o sucesso vieram novos desafios. A expansão rápida da empresa trouxe complexidades que testaram a capacidade de gerenciamento da família. Além disso, o aumento da visibilidade os colocou sob intenso escrutínio público. Uma manhã de domingo, a família estava reunida para o café da manhã quando Cauê entrou apressadamente na sala de jantar, seu laptop nas mãos. "Pai, mãe, vocês precisam ver isso", ele disse, sua voz tensa. Na tela, uma manchete chamativa: Império Castello, redenção verdadeira ou elaborado esquema de marketing. O artigo questionava a autenticidade das intenções da família, sugerindo que todo o projeto de transformação social não passava de uma estratégia para limpar a imagem da empresa após o escândalo de anos atrás. Yara sentiu seu estômago afundar. Depois de tanto trabalho, tanta dedicação, ver tudo questionado dessa forma era doloroso. Teodoro, percebendo o desânimo de todos, levantou-se. "Família, isso era inevitável. Quanto mais sucesso tivermos, mais seremos questionados. Mas sabemos a verdade, sabemos o impacto real que estamos tendo." Janaína, sempre a voz da empatia, acrescentou: "Talvez isso seja uma oportunidade. Podemos usar isso para mostrar ainda mais transparência, para convidar as pessoas a verem por si mesmas o que estamos fazendo." Yara sorriu, sentindo o orgulho crescer em seu peito. "Vocês estão certos. Não podemos nos deixar abater por isso. Vamos enfrentar essas acusações de frente, com ainda mais transparência e dedicação." Nas semanas que se seguiram, a família Castello trabalhou incansavelmente para responder às críticas. Eles abriram as portas de todos os seus projetos para jornalistas, pesquisadores e até mesmo para os céticos mais ferrenhos. Yara liderou uma série de fóruns abertos nas comunidades, onde os moradores podiam falar livremente sobre suas experiências positivas ou negativas. Teodoro convidou auditores independentes para examinar cada aspecto das operações da empresa. O aplicativo de Raoni evoluiu para incluir um fórum de discussão, onde qualquer pessoa podia fazer perguntas diretamente à família Castello e receber respostas em tempo real. A resposta da família às críticas não apenas dissipou as dúvidas, mas também fortaleceu ainda mais sua reputação. A transparência e a disposição de enfrentar os questionamentos de frente impressionaram até mesmo os críticos mais céticos. 6 meses depois do artigo inicial, o mesmo jornal publicou uma retratação e uma série de reportagens detalhadas sobre o impacto positivo dos projetos da Castello Comunidades Integradas. Uma noite após um longo dia de trabalho, a família se reuniu na varanda da mansão, como haviam feito tantas vezes antes. O céu de Campos dos Goitacazes estava particularmente estrelado. "Sabe", disse Yara, olhando para sua família, "há 10 anos, eu nunca poderia imaginar que estaríamos aqui. Não apenas com conforto material, mas fazendo uma diferença real no mundo." Teodoro pegou sua mão, sorrindo. E pensar que tudo começou com um encontro casual na rua. O destino tem um senso de humor interessante. Janaína, com lágrimas nos olhos, abraçou os pais. "Vocês nos ensinaram que o verdadeiro sucesso está em como tratamos os outros, em como usamos nossas blessings para abençoar os demais." A empolgação de Raoni era contagiante, e logo todos estavam compartilhando ideias e sonhos para o futuro. A conversa fluía animadamente,
cheia de planos ambiciosos e visões de um Brasil melhor. Foi nesse momento de alegria e união familiar que o telefone de Teodoro tocou. O nome no visor fez seu coração saltar uma batida. Era o ministro do Desenvolvimento Social. Teodoro atendeu, colocando o telefone no viva-voz para que toda a família pudesse ouvir. A voz grave do ministro encheu o ar da varanda. Teodoro, Yara, boa noite. Espero não estar interrompendo nada importante. Boa noite, ministro, respondeu Teodoro, trocando olhares intrigados com Yara. Estamos todos aqui em família. Em que podemos ajudar? Houve uma pausa do outro lado da linha, como se o ministro estivesse escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Bem, na verdade, é o Brasil que precisa da ajuda de vocês. A família Castelo se entreolhou. Uma mistura de surpresa e curiosidade em seus rostos. O ministro continuou. O trabalho que vocês têm feito com a Castelo Comunidades Integradas não passou despercebido. O presidente e eu temos acompanhado de perto e acreditamos que chegou a hora de levar esse modelo para um nível nacional. Yara sentiu um frio na barriga. O que exatamente o senhor está propondo, ministro? Estamos preparando um programa nacional de revitalização urbana e desenvolvimento comunitário. Queremos que a Castelo Comunidades Integradas lidere esse projeto, não apenas como executores, mas como mentores, ensinando outras empresas e órgãos governamentais a implementar esse modelo em todo o país. O silêncio que se seguiu era palpável. A magnitude da proposta os deixou momentaneamente sem palavras. Foi Cauê quem primeiro encontrou sua voz. Isso é enorme. Estamos falando de uma escala completamente diferente do que já fizemos. Exatamente, respondeu o ministro. Sabemos que é um desafio imenso, mas também acreditamos que se há alguém capaz de fazer isso acontecer, é a família Castelo. Janaína, sempre atenta às nuances emocionais, percebeu a hesitação nos olhos de seus pais. Ministro, ela interveio, isso significaria deixar Campos dos Goitacazes, abandonar os projetos que já temos em andamento aqui? A pergunta de Janaína tocou em um ponto crucial. Campos dos Goitacazes não era apenas a cidade onde moravam, era o berço de sua transformação, o lugar onde sua jornada havia começado. O ministro respondeu com cuidado. Entendemos o apego de vocês a Campos dos Goitacazes. Não estamos pedindo que abandonem nada. Pelo contrário, queremos que usem a cidade como um modelo, um ponto de partida para o que pode ser feito em escala nacional. Teodoro e Yara trocaram olhares longos e significativos. Anos de parceria e compreensão mútua permitiam que eles tivessem conversas inteiras apenas com o olhar. Finalmente, Yara falou. Ministro, essa é uma proposta que exige muita reflexão. Poderíamos ter alguns dias para discutir em família e considerar todas as implicações? Claro, respondeu o ministro, sua voz traindo um leve desapontamento pela falta de uma resposta imediata. Tomem o tempo que precisarem, mas lembrem-se, esta é uma oportunidade de transformar não apenas uma cidade, mas um país inteiro. Após se despedirem do ministro, a família Castelo mergulhou em uma discussão acalorada. As opiniões eram diversas e apaixonadas. Janaína, por outro lado, expressava preocupação. Mas e as pessoas aqui em Campos, as comunidades com as quais criamos laços? Não podemos simplesmente abandoná-las. Teodoro e Yara ouviam atentamente, seus corações divididos entre a empolgação pela oportunidade e o medo do desconhecido. Não será fácil, disse Teodoro finalmente. Estaremos sob escrutínio constante. Qualquer erro será amplificado 1000 vezes. Yara assentiu, compreendendo as preocupações do marido. Mas se não aceitarmos desafios, como poderemos crescer? Como poderemos realmente fazer a diferença que sempre sonhamos? A discussão se estendeu noite adentro. Cada membro da família apresentava argumentos, ponderava riscos, sonhava com possibilidades. À medida que a noite avançava, uma coisa ficava clara. Qualquer que fosse a decisão, ela seria tomada em unidade, como sempre fizeram. Quando os primeiros raios de sol começaram a atingir o céu de Campos dos Goitacazes, a família Castelo chegou a uma conclusão. Eles estavam cansados, mas seus olhos brilhavam com determinação e propósito.
Teodoro pegou o telefone, os dedos pairando sobre o número do ministro. Antes de discar, ele olhou para cada membro de sua família, buscando confirmação silenciosa. Cada um assentiu, unidos em sua decisão. Enquanto o telefone tocava, Yara segurou a mão livre de Teodoro, entrelaçando seus dedos. Qualquer que fosse o caminho à frente, eles o enfrentariam juntos, como sempre fizeram. A voz sonolenta do ministro atendeu após alguns toques. Alô? Teodoro respirou fundo, sentindo o peso do momento. E ministro, é Teodoro Castelo. Desculpe ligar tão cedo, mas temos uma resposta para o senhor. O ministro parecia instantaneamente alerta. E qual é, Teodoro? Do outro lado da linha, o ministro não conseguiu conter sua empolgação. Excelente. Vamos marcar uma reunião o mais rápido possível para começarmos a planejar. Após desligar, a família Castelo se abraçou. Uma mistura de emoções, medo, entusiasmo, determinação, pulsando entre eles. Eles sabiam que estavam prestes a embarcar na maior aventura de suas vidas. Yara, com lágrimas nos olhos, olhou para o horizonte, onde o sol nascente pintava o céu com tons de esperança. Do lixo ao palácio, e agora ao país inteiro, ela murmurou. Quem diria? Teodoro a abraçou, beijando suavemente sua testa. Não importa onde estivermos ou o que fizermos, lembre-se, nossa verdadeira riqueza está aqui, nesta família, neste amor que nos une. As crianças, agora jovens adultos, se juntaram ao abraço. Juntos, eles enfrentariam este novo capítulo de suas vidas, prontos para espalhar esperança e transformação por todo o Brasil. E assim, enquanto o sol se erguia sobre campos dos Goitacazes, a família Castelo se preparava para elevar não apenas uma cidade, mas uma nação inteira. Sua jornada, que começara nas ruas empoeiradas de uma cidade do interior, agora os levava aos corredores do poder em Brasília. Mas no coração de tudo permanecia o amor de uma família e o desejo simples, mas poderoso, de fazer a diferença. Os anos que se seguiram à decisão da família Castelo de aceitar o desafio nacional foram uma montanha-russa de emoções, desafios e triunfos. O projeto, que começara em Campos dos Goitacazes, agora se estendia por todo o território brasileiro, transformando vidas e comunidades de norte a sul do país. Teodoro, aos 55 anos, dividia seu tempo entre Brasília e as inúmeras cidades onde os projetos da Castelo Comunidades Integradas estavam sendo implementados. Seu cabelo, agora grisalho nas têmporas, e as linhas em seu rosto contavam a história de noites sem dormir, negociações tensas e vitórias duramente conquistadas. Yara, aos 48, havia se tornado uma figura icônica no cenário de desenvolvimento social do Brasil. Sua história de superação e sua visão inovadora inspiravam milhões. Ela liderava programas de capacitação, empoderamento feminino e educação financeira em comunidades carentes por todo o país. Janaína, com 24 anos, era uma escritora e documentarista premiada. Seus livros e filmes, que contavam as histórias de transformação das comunidades atendidas pelos projetos Castelo, haviam se tornado best-sellers e ganhado reconhecimento internacional. Numa tarde ensolarada de domingo, 10 anos após o início do projeto nacional, a família Castelo se reuniu na varanda da casa, onde tudo começou, em Campos dos Goitacazes. Apesar de suas vidas agitadas e das responsabilidades que os levavam a todos os cantos do país, eles nunca deixaram de voltar à cidade que havia sido o berço de sua transformação. Teodoro olhou para sua família, sentindo uma onda de orgulho e gratidão. Vocês se lembram da primeira vez que nos reunimos aqui há tantos anos? Quando tudo parecia impossível, Yara sorriu, pegando a mão do marido. Como poderíamos esquecer? Éramos tão diferentes então, e ao mesmo tempo, exatamente os mesmos. E não apenas o Brasil, interveio Janaína. Recebi um convite da ONU ontem. Eles querem que apresentemos nosso modelo de desenvolvimento comunitário integrado na próxima Assembleia Geral. Estão falando em replicá-lo em outros países em desenvolvimento. Um silêncio reverente caiu sobre a varanda, enquanto todos absorviam a magnitude desses números. Cada estatística
Representava vidas reais, famílias reais, sonhos reais que haviam sido transformados. Yara sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Às vezes, ainda me pergunto se tudo isso é real. Se não vou acordar de repente e me ver de volta nas ruas, procurando comida no lixo para alimentar meus filhos. Teodoro a abraçou com força. É real, meu amor. Tão real quanto o amor que nos trouxe até aqui. Naquele momento, o som de uma buzina familiar os tirou de seus pensamentos. Um carro antigo e bem cuidado estacionava em frente à mansão. Não acredito. Seu Joaquim, agora um senhor de cabelos brancos, mas ainda com o mesmo sorriso caloroso, saiu do carro. Ele havia sido o primeiro morador a receber uma casa no projeto piloto em Campos dos Goitacazes, tantos anos atrás. A família desceu para recebê-lo, abraços calorosos e risadas preenchendo o ar. Vim agradecer pessoalmente, disse seu Joaquim, sua voz embargada de emoção. Não só por mim, mas por todos nós. Vocês não apenas construíram casas, vocês construíram futuros. Enquanto conversavam com seu Joaquim, ouvindo histórias sobre como a comunidade havia florescido ao longo dos anos, a família Castelo sentiu o peso de seu legado. Não era apenas sobre números ou reconhecimento internacional. Era sobre vidas mudadas, esperanças renovadas, sonhos realizados. Quando a noite caiu e seu Joaquim se despediu, prometendo voltar com mais vizinhos para uma grande festa comunitária, a família Castelo retornou à varanda. O céu estrelado de Campos dos Goitacazes brilhava sobre eles, como havia feito tantas vezes antes, testemunhando cada etapa de sua jornada. Teodoro ergueu uma taça em um brinde silencioso, um gesto que foi imediatamente compreendido e imitado por todos. À família, ele disse suavemente. Ao amor, acrescentou Yara. À perseverança, disse Cauê. À compaixão, murmurou Janaína. Ao futuro, concluiu Raoni. As taças tilintaram suavemente, o som ecoando na noite quieta. Naquele momento, envoltos pelo amor familiar e pela consciência do bem que haviam feito, eles se sentiram verdadeiramente ricos. Não pela mansão em que moravam, ou pelos milhões em suas contas bancárias, mas pela diferença que haviam feito, pelas vidas que haviam tocado. A saga da família Castelo, que começara com um encontro casual entre um milionário arrependido e uma mãe desesperada, havia se transformado em um movimento nacional de esperança e transformação. Do lixo ao luxo e do luxo ao legado, eles haviam redefinido o significado de sucesso e riqueza. Enquanto a noite avançava, a conversa na varanda fluía naturalmente entre memórias do passado e planos para o futuro. Cada membro da família compartilhava suas esperanças e sonhos para os próximos capítulos de suas vidas. Janaína, sempre a voz da cultura e da arte, compartilhou seus planos de criar um festival anual de arte e música nas comunidades atendidas pelos projetos Castelo. A arte tem o poder de curar e unir. Queremos dar voz e palco aos talentos que descobrimos em cada comunidade. Ela explicou, seus olhos brilhando com a visão. Yara e Teodoro ouviam com orgulho, trocando olhares de cumplicidade. Eles haviam criado não apenas uma família, mas uma legião de sonhadores e realizadores. Sabe? Começou Yara, sua voz suave mas firme. Com todo esse sucesso, toda essa expansão, temos que nos lembrar sempre de onde viemos, de nunca perdermos a conexão com as pessoas que estamos ajudando. Teodoro assentiu, compreendendo profundamente as palavras da esposa. Você está absolutamente certa, meu amor. É fácil se perder em números e estatísticas, esquecer que por trás de cada projeto há rostos, histórias, sonhos. Foi então que Yara teve uma ideia. E se, ela começou, um sorriso se formando em seus lábios, uma vez por ano nós voltássemos às ruas, não como executivos ou celebridades, mas como éramos antes, para nos reconectarmos, para nunca esquecermos. A proposta foi recebida com um misto de surpresa e intriga pela família. Você quer dizer, viver como vivíamos antes? Perguntou Janaína, um pouco apreensiva. Exatamente, respondeu Yara. Por uma semana, talvez. Sem nossos recursos, sem nossos contatos,
Apenas nós as ruas e a realidade que muitos ainda enfrentam todos os dias. Houve um momento de silêncio, enquanto todos processavam a ideia. Foi Teodoro quem falou primeiro. Eu acho brilhante, ele disse, pegando a mão de Yara. Nos manterá humildes, conectados, lembrados de por que fazemos o que fazemos. Janaína viu imediatamente o potencial narrativo. Poderíamos documentar a experiência, ela sugeriu. Não para publicidade, mas para nós mesmos, para as futuras gerações da família Castelo. E assim, naquela noite estrelada em Campos dos Goytacazes, nasceu mais uma tradição da família Castelo. Uma tradição que os manteria conectados com suas raízes, com a realidade que haviam jurado transformar. Enquanto a noite avançava e a conversa continuava, fluindo entre risos, lágrimas e sonhos compartilhados, a família Castelo sentiu mais uma vez o poder do amor, da unidade e do propósito que os unia. Yara olhou para o céu, as estrelas refletindo em seus olhos. Quem diria? Ela murmurou mais para si mesma do que para os outros. Que aquele dia, quando eu vasculhava o lixo por um pedaço de pão, seria o começo de tudo isso. Teodoro a abraçou, beijando suavemente sua têmpora. O universo trabalha de formas misteriosas, meu amor. Nosso encontro não foi coincidência, foi destino. As crianças, agora adultos com seus próprios sonhos e realizações, observavam seus pais com um misto de admiração e gratidão. Eles entendiam que sua história, por mais extraordinária que fosse, era apenas um capítulo em uma narrativa muito maior. Sabem? Disse Cauê, quebrando o silêncio contemplativo. Acho que entendi algo importante hoje. Todos os olhares se voltaram para ele, curiosos. Não importa o quanto expandimos, o quanto crescemos, ou quantos prêmios ganhamos. No final, tudo se resume a isso. Família, amor e o desejo de fazer a diferença. Foi assim que começamos, e é assim que devemos continuar. As palavras de Cauê tocaram profundamente cada membro da família. Era uma verdade simples, mas poderosa, que resumia perfeitamente a essência de tudo o que haviam construído. Janaína, sempre a poeta do grupo, acrescentou suavemente. Somos como aquelas estrelas lá em cima. Cada um brilha com sua própria luz, mas juntos formamos uma constelação guiando e inspirando outros. Yara e Teodoro olharam para seus filhos com orgulho indisfarçável. Eles não haviam apenas criado uma empresa de sucesso ou um projeto de impacto social. Haviam criado uma família de visionários, de pessoas comprometidas com um propósito maior que elas mesmas. Vocês são nossa maior realização, disse Teodoro, sua voz embargada de emoção. Não os projetos, não os prêmios, mas vocês. O modo como cresceram, como abraçaram nossa missão e a tornaram sua. Yara completou o pensamento do marido. E é por isso que sei que, não importa o que o futuro reserve, o legado Castelo está em boas mãos. A família permaneceu na varanda até tarde da noite, compartilhando histórias, rindo de memórias antigas e sonhando com o futuro. Quando finalmente se retiraram para dormir, cada um levava consigo uma renovada sensação de propósito e união. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia sobre Campos dos Goytacazes, a família Castelo se preparava para mais um dia de trabalho, de desafios e de oportunidades para fazer a diferença. Mas agora, mais do que nunca, eles entendiam que sua verdadeira força não estava em seu nome, sua riqueza ou seu poder. Estava no amor que os unia, na compaixão que os movia e na determinação inabalável de transformar vidas, uma família de cada vez. E assim, a saga da família Castelo continuava. Não mais uma história de redenção ou de superação, mas uma história de inspiração, um lembrete para o mundo de que, com amor, compaixão e determinação, é possível transformar não apenas uma vida, mas um país inteiro. Do lixo ao legado, dos becos escuros de Campos dos Goytacazes aos corredores do poder em Brasília. A jornada dos Castelo era um testemunho vivo do poder do amor familiar e da força transformadora de um propósito compartilhado. E enquanto o sol subia no horizonte, prometendo um novo dia cheio de possibilidades, a família Castelo sabia que sua história estava longe de terminar. Na verdade, em muitos aspectos, ela estava apenas começando.